Pode ir, né? Sim. Olá a todos. Somos o grupo que vai apresentar a síntese evolutiva estendida. O meu nome é Camila, temos o Bruno e a Maria Beatriz. Bom, vou começar falando o que é a teoria evolutiva estendida. Na verdade, é um grupo de teorias que defende um novo movimento. São pesquisas que direcionam a ideia para além do gene, sugerem novos contornos para entendimento como as espécies se diversificam. A síntese evolutiva estendida é um novo quadro conceitual que mostra as causas da evolução, indo contra as outras teorias evolutivas, que mostram as consequências e não diretamente as causas, né? Quem defende essa síntese evolutiva estendida argumenta que a, as ideias da teoria moderna são um pouco incoerentes. Não desclassificam, mas para eles é muito mais além. Por exemplo, a teoria moderna considera os mecanismos de não genética como casos especiais, enquanto a síntese estendida entende a transmissão de marcadores epigenéticos, que são aqueles que alteram só a expressão do DNA sem interferir na sequência. E, além disso, a síntese também acredita que há transmissões de comportamentos sociais nos animais. Inclusive, foi estabelecido nas investigações das últimas décadas que esse tipo de herança é generalizada e deveria fazer parte, na verdade, da teoria geral. O termo foi usado pela primeira vez em 2008, quando estudiosos se reuniram para discutir maneiras alternativas de pensar, né, na evolução, e aí repensando a síntese moderna. No Instituto Konrad Lorenz, lá na Áustria, o encontro foi batizado como Altenberg 16, e a partir dele o livro Evolution, da evolução assim estendida, se iniciou, propondo falar de todas as questões e ideias discutidas naquele dia. A síntese evolutiva não descarta os tópicos abordados nas teorias anteriores, mas elas apontam que essas teorias têm que provar o seu valor, né? Ter umas discussões mais críticas e rigorosas. Elas defendem que o DNA não é modificado apenas por mutações aleatórias e que não só a informação contida na sua sequência é transmitida aos descendentes. Nos últimos anos, a visão batizada como síntese evolutiva estendida vem organizando uma proposta que não refuta o conhecimento vigente, mas ela amplia, em certos casos, e admite vias de mão dupla, onde tradicionalmente se considera uma determinação unidirecional. O que significa que, de acordo com essa visão, o desenvolvimento de um organismo ao longo da vida tem uma importância em sua construção que transcende o que estava propondo geneticamente. A interação entre o organismo e o ambiente passa a ser vista daí como efeitos mútuos, que não apenas adaptação ou algo pré-estabelecido. São temas relevantes e considera as causas da evolução, né, como eu já disse. Teve um texto produzido em março deste ano no jornal Folha de São Paulo, que compara o caminho evolutivo daquele percorrido por uma pessoa que passeia com vários cachorros e é puxada para todos os outros lados por trelas de comprimentos diferentes. As numerosas coisas que atuam na evolução, segundo esse texto, incluem a seleção natural, mas não se restringem a ela. Então, aí, a teoria estendida, evolutiva estendida, é uma ferramenta para o pensamento, né, segundo a pesquisa. De acordo com o site, atualmente 22 projetos dedicam a testar a hipótese e diferenciam essa visão em relação à tradicional. Mas eles falam que ainda vai levar décadas até que tenha mesmo uma teoria concreta. Por enquanto, são sugestões, né, em fase de testes e uma fase imprescindível dos saltos científicos. Enquanto alguns pesquisadores da área exigem indícios convincentes, outros, na verdade, não veem como novidade, né?
Inclusive, eles apontam que não devem correr para uma outra teoria antes de saber se a tradicional realmente dá resultado, né? Acho que é isso. Pode ir, Camila. Bom, eu vou falar um pouco sobre os mecanismos de funcionamento. Como que nessa teoria eles comparam, né, os diferentes tipos de teorias evolutivas para conseguir fazer essa teoria da evolução estendida, da síntese da evolução estendida. Bom, a primeira dela é a seleção natural. Para a síntese estendida, ela passa a ser uma consequência, né? E é apenas em parte da evolução, visto que essa trajetória evolutiva particular passa a ser entendida. E ela não é ilimitada como muitas vezes, como ela inicialmente era dita, que o ambiente irá mudar uma população de forma ilimitada. Existem mecanismos que irão até certo ponto mudar essa seleção natural. A seleção natural ela fica condicionada à variação existente e às condições que geram essa variação. Então, assim, já existem variações existentes, então ela só vai agir nessas condições é, que podem ser mudadas ou não. E também há uma casualidade recíproca, ou seja, um processo A é uma das causas do processo B, e posteriormente o processo B é uma causa do processo A. Por exemplo, um ambiente é a causa de tal evolução, e posteriormente essa evolução foi a causa de um processo, e por aí em diante. Também existe a herança extragenética e inclusiva. Extragenética é definida como um mecanismo de variações hereditárias, que não são provenientes de variantes propriamente dos genes, né? Eles vão além dos genes, como herança epigenética, herança ecológica, herança social e herança cultural. A herança transgeracional é de regulação gênica, que é o mais estudado, que é a metilação. A metilação ela não vai ser efêmera, pois o grupo metila tende a continuar no DNA mesmo depois de replicado antes da divisão celular. Então, assim, quanto mais inicial for o estágio de desenvolvimento que ocorre essa metilação, mais pronunciados e generalizados serão os seus efeitos. Então, isso explica que, além da metilação do DNA, os estomas desempenham um papel importante na regulação da expressão gênica, pois, em geral, a interação dos estonas e DNA é muito mais forte em regiões de genes de ativa síntese proteica. Diferentes níveis de ligação estona-DNA são viabilizados por alterações bioquímicas na estoma, como, por exemplo, a metilação, que pode se bloquear a expressão gênica, que pode bloquear a expressão gênica. Os padrões de metilação de estoma também podem ser transmitidos quando a célula é dividida. Sendo assim, a perspectiva genecêntrica da teoria sintética, que normalmente é associada a uma concepção de evolução como um processo de mudança nas frequências de genes na população, por meio da seleção natural, deriva, mutação e fluxogênese. A outra é a herança ecológica. Essa herança, ela vem, ela é também com o ambiente na qual ele está. Como, por exemplo, ela é importante porque, tipo assim, nossa, gente, calma aí, deixa eu lembrar. Aqui, a herança ecológica, ela vê que a plasticidade do desenvolvimento pode gerar fenótipos ambientais induzidos, que podem ser assimilados no genoma e tornam-se traços herdados. E esses traços herdados permitem tanto a simbiose do desenvolvimento quanto a plasticidade do desenvolvimento, que possam ser envolvidos em grandes transições
de evolução. E é um fator muito importante, porque a discussão da ampliação das formas de herança também são quando tem, tipo, simbiontes microbianos que podem ser adquiridos através do ovo ou do ambiente materno. Então, muitas vezes, pode ter uma mutação evolutiva com esses simbiontes microbianos que você adquire no seu desenvolvimento fetal. A outra herança é a herança social. A herança social, ela mostra como o ambiente no qual você vive, né, comportamental, pode também mudar a sua evolução ou o seu traço evolutivo. Tem um estudo que fala que mães que lambem mais os seus filhotes estimulam positivamente a formação da herança social dos seus descendentes. Então, esses filhotes que convivem mais com as mães, eles têm maior número de receptores de estrogênios, então eles conseguem se desenvolver melhor. Em contrapartida, os filhotes de mães que não têm tanto, que não lambem tanto eles, têm uma metilação muito acentuada, que reduz a expressão de estrogênio. Então, esses filhotes, eles vão ter um desempenho ruim como mães, pela deficiência desse gene. Ela também pode ser tratada como um caso especial, porque na síntese estendida, a herança que contribui para a hereditariedade é que pode ou não facilitar a origem e disseminação de traços induzidos pelo ambiente. E a última herança é a herança cultural. Ela pode ser tratada com uma finalidade de estender o panorama de herança estritamente genética na teoria sintética. Ela é a transferência horizontal de genes, como uma forma não genealógica de obtenção de novos genes. É a transferência de novidade, é a aquisição, né? Esse é um mecanismo que ele vai permitir que tenha aquisições de novidades evolutivas, tanto em procariotos como eucariotos. Isso inclui também a transferência de genes de simbiontes aos respectivos hospedeiros, a transferência horizontal de genes, e também envolve a troca de material genético entre organismos diferentes em uma única geração. Plasticidade fenotípica. Tem características geneticamente determinadas em indivíduos que podem evoluir sob seleção natural ou deriva genética. A plasticidade fenotípica, ela é interessante porque a plasticidade do desenvolvimento ou a plasticidade fenotípica, ela é entendida como uma característica geneticamente determinada em indivíduos. Então, eles podem ou não evoluir sob essa seleção natural. Nessa teoria, a plasticidade seria uma condição que promove em ambientes variáveis a evolução adaptativa em comparação aos organismos, como fenótipos não plásticos. Nas primeiras etapas desses processos evolutivos, que envolvem a plasticidade fenotípica, o sistema sensorial do indivíduo detecta informações sobre seu ambiente externo. E isso, posteriormente, vai ter uma resposta molecular e alterando as atividades dentro dessa célula. No caso de alguns organismos multicelulares, essa informação pode ser transmitida em outros lugares no corpo, por meio de sinais mediados por hormônios. E, finalmente, nas células, órgãos ou tecidos alvos, haverá essa resposta, que é alterar o fenotípico desse indivíduo. A plasticidade, ela pode oferecer a variação fenotípica, por meio das quais os animais podem enfrentar desafios ambientais, tais como mudanças climáticas. Isso quer dizer que, dependendo do ambiente aonde aquele animal está, isso vai fazer com que ele evolua para ele poder saber qual melhor naquele ambiente que ele está inserido, seja um ambiente, seja por conta do clima, ou por conta de excesso ou falta de algum componente que está naquele ambiente. A plasticidade, ela pode facilitar na construção de nichos. Construção de nicho é o processo pelo qual o organismo ativamente altera o seu ambiente. Então, da mesma forma que
o indivíduo ele pode ser mudado pelo seu ambiente, ele também pode conseguir mudar o ambiente na qual ele está inserido. E a plasticidade do desenvolvimento pode gerar fenótipos ambientalmente induzidos, que podem ser assimilados no genoma e passar a se comportar como traço herdável. Então, essa mudança evolutiva para ele estar inserido nesse ambiente, ele vai gerar um fenótipo que vai poder ser passado por seus transgeracional, e nisso vai virar um traço herdável de pais para filhos. Bom, como falamos na plasticidade fenotípica sobre a criação de nichos, também tem a teoria da criação de nichos, que são modificações ambientadas realizadas por organismo que engendram alterações de pressões de seleção de modo a influenciar a trajetória evolutiva de populações e de seres vivos. Os organismos, eles modificam condições ambientais de formas não aleatórias, impondo assim um viés temático sobre as pressões seletivas colocadas ali naquele ambiente. Então, assim, todos os organismos vivos, eles podem influenciar o seu próprio ambiente, tendo uma, digamos, uma pressão sobre esse ambiente, na qual tem que influenciar essa trajetória evolutiva desses seres vivos que estão inseridos naquele ambiente. Tradicionalmente, né, ele é entendido como um fenótipo estendido. A teoria da construção do nicho, no contexto da síntese estendida, passa não a negar a importância do fenótipo estendido, mas ele amplia esse entendimento do processo construtivo do nicho, por defender que esse organismo ele vai influenciar o ambiente na qual ele está. Também existe esse complemento de organismo-ambiente, que pode ser aprimorado não só pela seleção natural, mas também pela construção de nicho devido às modificações ambientais realizadas pelo organismo para o entendimento das próprias necessidades. Então, a evolução mediada por construção de nicho pode levar a uma adaptação mais rápida do que a evolução por seleção de condições ambientais não previamente modificadas. E também tem, por último, biologia evolutiva do desenvolvimento. Essa perspectiva, ela emprega as restrições do desenvolvimento para explicar a semelhança entre seres vivos e as imperfeições adaptativas das evoluções. Então, são restrições fenótipicas impostas pelo desenvolvimento comunente remetente à interpretação tradicional sobre isso da evolução de desenvolvimento. Ela emprega que restrições do desenvolvimento essas restrições do desenvolvimento podem explicar a semelhança entre os seres vivos e essas imperfeições adaptativas. Sabe-se que essas restrições, nesses caráteres ontogênicos, impedem que determinadas novidades morfológicas ou funcionais sejam concebíveis. Então, assim, muitas vezes esse indivíduo ele tem uma capacidade de evolução maior, porém, algo desse organismo vai impedir que essa evolução aconteça em foco genético. Então, muitas vezes, a gente não consegue avaliar se haverá essa adaptação máxima, pois esse rol de organismos presentes em um ambiente não apresenta todas as variações possíveis que ele consegue. E ele também destaca que esse desenvolvimento pode influenciar o ritmo e a direção, né, desse desenvolvimento. Porque isso vai refletir nos padrões da biodiversidade. Essas restrições nesses padrões, eles vão ter causas sérias na variação fenótipica, porque eles vão delimitar e direcionar a morfologia desses organismos. As pesquisas que integram essas restrições e esses padrões de desenvolvimento como processo seletivo, elas são necessárias para investigar se uma distribuição morfológica em questão foi determinada ou por seleção natural, ou por patrão ontogênico, ou pelos dois. E essa é a minha parte. Obrigada. Boa tarde, ou boa noite. Eu sou o Bruno e eu vou falar um pouco sobre as consequências, causas e ocorrências desses processos na natureza.
Pode passar. Pode passar. Tá. Vou falar um pouco sobre os sistemas de herança epigenéticas, que são processos que fazem parte do sistema da síntese evolutiva estendida e são importantes pois provocam efeito persistente no desenvolvimento dos seres vivos, que vai ocorrer quando as variações fenotípicas, que não são provenientes da variação gênica, são transmitidas para gerações futuras das células dos organismos. Esses processos eles interferem nas redes de expressão gênica e são cruciais para a evolução, porque eles podem ser divididos em 4 categorias, que são os circuitos autossustentáveis, que se trata da possibilidade das células filhas herdarem os padrões da atividade genética que são presentes nas células mães, ou herança estrutural. Isso daqui é apenas uma recapitulação do que já foi dito sobre as heranças epigenéticas. Herança estrutural, que está relacionado com a manutenção das formas estruturais das células, as estruturas existentes usadas para a formação de similaridades nas células filhas também. Sistema de marcação da cromatina. A cromatina, ela não é algo fixo e imutável, portanto, uma mesma sequência de DNA pode ser empacotada, entre aspas, de determinadas maneiras, diversas maneiras, em células e épocas diferentes. O empacotamento, ele vai definir a acessibilidade do DNA aos fatores de transcrição. Então, o jeito que o empacotamento foi feito, ele vai dizer se uma determinada parte do DNA vai poder ser transcrita ou não. Tem também o RNA de interferência, ou também chamado de silenciamento gênico. São os RNAs que causam um silenciamento estável e herdável de determinados genes específicos. Então, eles dependem de moléculas chamadas de Small Interfering RNAs, que são originadas de moléculas muito maiores de RNA mensageiro e que produzem sequências de estruturas incomuns. Que possuem sequências de estruturas incomuns, esses RNA mensageiros maiores. Além dos sistemas de herança epigenéticas, nós temos também a plasticidade fenotípica, ou plasticidade do desenvolvimento, também é um nome que pode ser utilizado. Bom, essa plasticidade ela é um fator muito importante no contexto da síntese estendida evolutiva. Por quê? Com uma maior plasticidade fenotípica inicial na diversificação das formas, menor é o controle e a canalização genético-desenvolvimental dos fenótipos, o que vai, consequentemente, gerar uma maior dependência das condições ambientais. As alterações fenotípicas que são provenientes desse método, desse método e das alterações ambientais, elas podem ser morfológicas, fisiológicas ou comportamentais. Isso tudo, ele pode acabar causando uma desestabilização da homeostase e do desenvolvimento do indivíduo, da população, o que vai acabar causando um desbalanceamento entre o fenótipo e o ambiente e vai diminuir o fitness daquele grupo. Com a plasticidade fenotípica, o ambiente ele tem papel duplo na evolução. Ele vai atuar tanto na pressão de seleção, quanto na possibilidade da expressão de variações fenotípicas. E apesar disso, ter sido ele vai acabar possibilitando a expressão de variações fenotípicas também. Esse conceito ele foi muito difícil para a comunidade biológica, de biociências no geral, conseguir aceitar no século XX, porque a visão genocentrista, ela era a que prevalecia, só existia ela, então, para essa síntese estendida da evolução ser aceita, foi um grande sofrimento na época. Dentro da visão onde a seleção natural atua sobre o fenótipo, não se pode pensar nas características isoladamente, mas sim num grupo. Por quê? Porque elas irão gerar uma resposta secundária às mudanças ambientais, o que vai levar a um processo reprodutivo maior.
Isso acontece não porque os genes em si evoluem, mas o que evoluem é a interação, são as redes de interações que vão modular as expressões gênicas. Já considerando a plasticidade, pode-se afirmar que não existe um pico adaptativo que leva a uma ótima adaptação, por exemplo, de acordo com a pressão de seleção. Mas o que vai ocorrer são as chamadas paisagens adaptativas ou epigenéticas, e são nelas que a seleção natural acaba agindo. A plasticidade fenotípica, ela pode ocorrer tanto ativa quanto passivamente em relação às alterações do ambiente. Pode passar. O gafanhoto, eu esqueci como é que fala esse nome, é Tinipoda equus, acho, que ele é encontrado no deserto do Arizona. Ele pode ser usado como exemplo para poder mostrar como funciona a plasticidade fenotípica. Por quê? Nessa imagem do fundo, não dá para ver muito bem o lado esquerdo, mas no lado esquerdo são os machos e do lado direito são as fêmeas. E essa linha, ela vai vermelha, ela representa a região de localidade onde esses gafanhotos foram pegos. Nessa foto a gente consegue ver a diversidade morfológica dessa mesma espécie. Por quê? Os gafanhotos que estão na parte de cima, eles tinham uma disponibilidade, eles estavam em um ambiente que tinha uma disponibilidade de chuva e vegetação muito rica para eles poderem se alimentar. Já os que, os de baixo, esses são. Então, vou começar de novo. Os que estão em cima, eles foram encontrados em uma região que tinha muito pouca chuva e baixíssima disponibilidade de alimentação, então a vegetação também era pobre, o que não acabou permitindo que eles crescessem tanto quanto os gafanhotos da parte de baixo, que são os foram encontrados nessa vegetação mais rica, em um ambiente que tem mais chuva, então eles puderam se desenvolver melhor por conta disso. Então, a plasticidade fenotípica, ela vai agir nas mudanças morfológicas, comportamentais, tudo, né, daquela população, sem uma alteração significativa nos seus genes. Então, a pressão no ambiente, como o ambiente à volta desses animais estão, que vai interferir na morfologia, no comportamento deles. Pode passar. Aí a gente tem os MPDs, que já foi dito em cima, eles são isolados os MPDs, isolados ou em combinação, eles podem construir uma linguagem padrão, que seria a capacidade de gerar planos corporais dos animais diferentes, gerar diferentes planos corporais dos animais, além de formar as estruturas dos órgãos. As estruturas e os órgãos. Pode passar. Então, como conclusão, todos esses processos citados, eles são capazes de gerar uma grande diversidade em um curto período de tempo, e não apenas de forma gradual, como se pensa geralmente na evolução moderna, alterando radicalmente o plano corpóreo dos organismos que estão vivendo naquele ambiente em um tempo geológico muito curto. Isso mostra que a seleção natural, ela não é o único fator responsável pelo surgimento de novas evolutivas. Então, ela acaba servindo mais como um sistema de manutenção dessas características que surgiram a partir de fatores distintos do que realmente criar novos fatores, criar novas mudanças, perdão. Aí, os sistemas de herança evolutiva e os MPDs, eles são os principais responsáveis pelo aumento da disparidade morfológica entre os organismos, pela macroevolução e pela macroevolução, que corresponde às grandes mudanças nos planos corpóreos. Isso vai resultar no aparecimento de dados mais inclusivos, como os filos e as classes. Já em contrapartida, a seleção natural, ela seria mais responsável pelo processo de diversificação dos organismos, uma vez que a influência que ela tem seria mais forte no nível específico, atuando em microevoluções, através das mudanças cumulativas que ocorreram em cada população, desde que o fluxo de informações hereditárias entre as subpopulações deixe de existir.
E foi esse nosso trabalho. Agora nós temos 2 perguntas que, no final, para a gente poder fazer para vocês, para que vocês respondam. A primeira é, os lobos, Canis lupus, eles haviam sido erradicados nos Estados Unidos na época de 20. Após 70 anos, uma alcateia foi reintegrada em um parque norte-americano. Após 20 anos dessa reintegração, foi possível perceber uma mudança total naquele ambiente. O número de animais e de espécies aumentou muito. A flora teve uma recuperação expressiva e até os rios mudaram. A chegada dos lobos causou uma mudança em cascata nos hábitos dos animais dos outros níveis tróficos, que estavam convivendo naquele parque. Com base nisso, é possível perceber que esse fenômeno faz parte de qual mecanismo evolutivo? Então, essa aqui é uma perguntinha. E nós temos a segunda, que é, de acordo com a plasticidade fenotípica, é necessário que hajam mutações gênicas... Opa, calma. Necessário que hajam mutações gênicas para que se originem mudanças morfológicas, comportamentais e fisiológicas? Aparentemente eu não sei ler, então eu vou repetir, perdão. De acordo com a plasticidade fenotípica, é necessário que hajam mutações gênicas para que se originem mudanças morfológicas, comportamentais e fisiológicas? Caso a resposta seja não, quais são os fatores que originam as mudanças? Então foi isso, gente. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, né?